E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco então de bagunça, de circo, de balbúrdia, como vocês preferirem dizer, né? Como vocês preferirem definir, porque é o que aconteceu aí nessa semana não, né? Já nos últimos dias, né? Final da semana passada, início dessa semana, que foi a grande confusão, o grande caos que aconteceu na Federação Italiana de Futebol. E nesse vídeo aqui a ideia é passar por cada um desses acontecimentos, opinar um pouco, até desabafar um pouco sobre tanta confusão que aconteceu, né? Tantas dúvidas que a gente tem aí para em tese, entre aspas, que era para ser um período de reconstrução da Itália, e já começa com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, com rupturas já. Gente que tinha chegado a menos de 20 dias já saiu, presidente eleito rompendo rapidamente com pessoas que ele convenceu ali, ficou 2 semanas convencendo a embarcar nesse projeto, né, uma completa ruptura, nome de um ídolo do futebol italiano e da Itália, sendo barrado, né, após ser escolhido, e o retorno de uma figura bem conhecida, né, que é o Roberto Mantini, que foi anunciado aí ontem Tô gravando esse vídeo dia 29, foi anunciado dia 28, né? Então a gente tem aí para falar retorno Roberto Mantini, chegada de um novo diretor técnico, presidente do Clube Itália, que é quem comanda ali as seleções sobre a gestão, né, da Federação Italiana de Futebol. A gente tem bastante coisa para falar, mas de toda forma o que eu preparei aqui é a gente fazer uma linha do tempo do que vem acontecendo na Itália já há muito tempo. Eu até comentei outro dia no X que se a gente vê muito, né, comentários, pega times ali que fizeram a Copa do Mundo bem ruim, por exemplo, a Escócia foi um time bem frágil, a própria Bósnia que eliminou a Itália, a Tchequia também, foram seleções europeias que decepcionaram. Então a gente viu muitos comentários no sentido, poxa, como que esses times estão na Copa do Mundo e a Itália não, né? E a gente sabe que individualmente a Itália é um time melhor individualmente do que esse, mesmo não tendo aí uma das principais seleções do mundo, tem elementos para jogar uma Copa do Mundo tranquilamente, mas enfim, e no meio de tantos questionamentos, eu acho que isso ajuda a explicar, porque mostra uma federação italiana completamente perdida, né? E já faz muito tempo, a gente pega ali em 2018, quando a Itália fica de fora da Copa, o grande vilão que fica no futebol é sempre complicado a gente individualizar a culpa, né? Porque o futebol é um esporte coletivo, eu particularmente não gosto de atribuir a culpa a apenas uma figura, por exemplo, principalmente por causa disso. A gente tem envolvido no futebol dirigentes, técnicos, comissões técnicas, jogadores, adversário, arbitragem, enfim, o futebol ele é formado por muitos coletivos e não necessariamente o aspecto individual predomina tanto assim, né? Porque é muito comum quando tem um fracasso a gente fazer isso, né? Ah, o culpado é X, o culpado é Y, mas de toda forma. Em 2018 fica ali o Gianpiero Ventura, né? Pelo tudo que ele fez, aquelas mudanças no jogo contra a Suécia, enfim, a Itália acaba ficando de fora da Copa. E depois disso a gente tem a chegada do Roberto Mantini em um projeto que animou bastante, porque vinha com uma proposta de renovação, né, da Itália, e o Mantini desenvolveu jovens, ele montou um time competitivo, e era uma seleção bem agradável de ver jogar. O ápice ali foi a conquista da Euro em 2021. A Itália vence com muitos méritos, sendo um time bem ofensivo, né? Tinha ali o Donnarumma no gol, Chiellini, Bonucci, predominantemente os zagueiros. Tinha um meio-campo com o Jorginho, Barella, Verratti, tinha o Locatelli também em crescimento nesse período. A Itália não tinha um figurão ali que você fala, não, esse aí é o cara da Itália, mas tinha um time que o coletivo era muito forte, né? A Itália não por acaso bateu recorde na época de invencibilidade no universo de seleções, que só foi batida agora pela Espanha, campeã do mundo, né? E depois que a Itália vence a Euro, parece que, pelo menos eu tenho essa impressão, não sei se vocês concordam ou não, que a Itália meio que ficou numa zona de conforto, né, muito grande, de que era um time melhor do que era, né? Ah, não, a gente vai jogar aqui e naturalmente a gente vai vencer os adversários nas eliminatórias. A gente sabe que no futebol não é assim. No futebol a bola não entra naturalmente. Você ficar ali, ah não, a hora vai dar certo, a hora vai, se não tiver trabalho, se não tiver empenho, se não tiver, né, decisões ali firmes, a bola não vai entrar. E você vai empatar o jogo, perder o jogo. E foi o que aconteceu com a Itália. A Itália foi muito mal. Então, depois daquela Euro, ficou de fora da Copa de 2022 de uma forma bem vexatória, acabou eliminada para a Macedônia do Norte.
né? E mesmo se passa da Macedônia, teria Portugal pela frente, enfim. De toda forma, o tempo foi dando outros companheiros aí pro Giampiero Ventura nessa lista ali, entre aspas, né, de vilões, pessoas que participaram desse processo aí de três Copas consecutivas sem a Itália. E aí o Gravina, que já era o presidente da federação, da FIGC, ele fica para mais um ciclo, né, mesmo com a Itália ficando fora em 22. O Mantini fica inicialmente, só que em 2023, aliás, o Gravina já vinha fazendo um trabalho muito ruim na federação. Em 23 o Mantini sai, teve ali questões, ele até fala na coletiva de apresentação de hoje, teve questões de um desgaste da relação com Gabriele Gravina, o mandatário da Federação Italiana. O Mantini acaba saindo, só que pega muito mal porque o Mantini já tinha ali, né, é, uma saída bem encaminhada para a seleção da Arábia Saudita. Foi lá ganhar bastante dinheiro. Eu não estou fazendo julgamento aqui, que é justo, a carreira dele, ele que decide. Eu não vou, né, condenar nem elogiar ele. Enfim, eu tô aqui para analisar o contexto da seleção italiana. E o Mantini acaba saindo e pega muito mal. O Mantini, inclusive, pede desculpas mais de uma vez, né? Hoje foi apresentado, ele falou isso sobre a necessidade de reconquistar a confiança, montando a Itália novamente competitiva e organizada, mas também de ser ali, né, ter essa desculpa aceita pelos torcedores, por todos os envolvidos, e de ter tido esse crédito aí com o Giovanni Malagò, presidente da federação, que é próximo do Mantini. Enfim, o Mantini sai, né, em 2023, a Itália traz o Spalletti não acontece, né, da forma que era esperado, um técnico que chega badalado. Depois chega o Gattuso, que foi uma tentativa ali desesperada de tentar recuperar a Itália nas eliminatórias e não dá certo, muito pelo contrário. E depois do todo o fracasso que aconteceu contra a Bósnia, o Gattuso sai o Gabriele Gravina após muita pressão da presidência da federação, e a gente fica ali num período, né, num intervalo de tempo ali, que ninguém sabia o que ia acontecer, quem eram os candidatos, o que ia, né, o que seria do futebol italiano, da seleção italiana. E na disputa presidencial a gente teve o Giovanni Malagò, que já foi presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano e fez um bom trabalho, aliás. Ele era ali uma figura, entre aspas, que a gente tinha esperança, né, de fazer uma reconstrução, de causar uma ruptura maior com o que vinha sendo feito. E do outro lado, Giancarlo Abete, que havia sido presidente da Federação Italiana no passado, saiu ali depois da Copa do Mundo no Brasil, em 2014. E, aliás, foi a última Copa que a Itália jogou. E ele, inclusive na apresentação dos projetos, tanto não, do Abete, né, os candidatos, eles apresentam ali um documento com os projetos, o do Malagó, é, ok, eu li tudo mais, via os principais pontos, né, o do Abete, assim que a gente abre ali o projeto do Abete, ele está agradecendo o Gabriel Gravina, então fica aquilo lá, poxa, ele vai chegar, é um candidato que já está agradecendo ao antecessor que fez um trabalho patético, né? Então era uma tendência de manutenção de tudo que havia sido feito. Então ali a gente tinha uma expectativa em cima do Malagó, que foi indicado pelos clubes da Série A, de que iria fazer mudanças, né? O Malagó é eleito no dia 22 de junho como novo presidente da Federação Italiana de Futebol, e a prioridade dele inicialmente não era nem a questão do técnico, era definir o diretor técnico e definir quem ele compôs essa diretoria dele primeiro, para depois juntos buscarem o técnico. E o que acontece? Depois, o Malagó busca como prioridade o Paolo Maldini, que já havia sido diretor do Milan, tudo, teve sucesso no Milan. Inclusive, tem um vídeo no canal sobre, publicado aí cerca de 2 semanas atrás, porque o Maldini foi anunciado como diretor técnico, né, no dia 11 de junho, juntamente com o brasileiro Leonardo, ex-Milan, dirigente aí muito conceituado no mundo do futebol. Eles foram anunciados, o Maldini como diretor técnico, presidente do Clube Itália, e o Leonardo como um consultor, estaria ao lado ali do Paulo Maldini. E até então tudo ok, né? Eu fiz esse vídeo, inclusive esse vídeo agora já perdeu totalmente a validade, né? Porque naquele vídeo eu falo sobre o que a gente tinha ali em mente do que o Maldini poderia fazer, mas o Leonardo, o Malagó, uma diretoria que estava feita ali, a gente tinha uma expectativa em cima de uma renovação. O Leonardo fala, inclusive na apresentação deles, sobre a necessidade de desenvolver uma metodologia de jogo, né, ali mais ou menos alinhada desde as categorias de base.
O Maldini, já na entrevista coletiva, fala sobre técnicos, que a gente vai falar agora. Enfim, então já estava tudo mais ou menos ali esquematizado para a seleção italiana, tinha expectativa de mudanças. Só que o que acontece? O Maldini, na apresentação dele, ele fala sobre que sondou o Carlo Ancelotti, o que é um pouco estranho, né? Porque o Ancelotti renovou recentemente com a seleção brasileira. Eu acho que não pega bem esse valor na coletiva, mas enfim, o Maldini acabou falando. E que a prioridade, o plano A, seria o Pepe Guardiola, né, que está aí, saiu do Manchester City. E só que o Guardiola ele tem aí a ideia de ficar um período fora do futebol, fora da área técnica. E o Maldini e o Leonardo tentam de tudo para convencê-lo. Inclusive, segundo os principais veículos de imprensa na Itália, a questão financeira não era um entrave, mas sim questão do projeto que eles iriam oferecer, o Maldini, o Leonardo, e o salário seria uma coisa, a ser discutida em um outro momento, não seria um empecilho. Só que o que acontece? O Guardiola, a tendência, né, vamos falar a verdade, era que o Guardiola recusasse mesmo, né? Ele pretende ficar um período com a família, afastado do futebol, e o Guardiola acaba recusando essa proposta depois de uns dias, depois de muita expectativa em torno disso, né? O Guardiola vai aceitar, ele não vai, ele acaba recusando, o que já seria natural. E aí fica um clima, né, meio ruim. O plano A, que você tentou a todo custo, não consegue. O Ancelotti, evidentemente, está empregado. E o que acontece? O Maldini e o Leonardo se viram para Andrea Pirlo, para ser o futuro comandante da seleção italiana. O Pirlo, que fez um trabalho na Juventus, ele chega para os times sub-23, é alçado para o time principal, eu diria que de uma forma bem precoce, porque ele nem chegou a comandar o sub-23, já foi alçado para o time de cima da Juventus. É uma primeira temporada de muitos problemas, né, do Pirlo na Juventus. Ele acaba ganhando ali dois títulos, né, Copa Itália, Supercopa Italiana, mas no geral não foi um grande trabalho, um trabalho de altos e baixos. Inclusive eu falei na página sobre. Eu acho que o trabalho do Pirlo na Juventus teve alguns pontos positivos. Eu acho que foi um time que conseguiu criar em determinados contextos, era um time que conseguia produzir chances, mas era um time extremamente vulnerável na defesa. E era um time, um período ali da Juventus de muitas turbulências internas, né? Ainda na gestão do Agnelli e tudo. E isso acabou afetando muito até mesmo a confiança ali no Pirlo, né? Que acaba sendo demitido ao final da temporada. E a Juventus, né, busca outro treinador, enfim, e o Pirlo fica aí, fica disponível no mercado. Depois o Pirlo vai para a Sampdoria. Um trabalho ok, nada demais para ressaltar também. Eu acho que tem nada de muito relevante. Apesar de que eu até falei outro dia na página que alguns jovens que o Pirlo trabalhou na Sampdoria, como o Giovanni Leone, o Guilardi, enfim, o Sebastiano Espósito, o destaque da última temporada da Série A. E o Pirlo depois acaba indo para o futebol turco também, né? O Pirlo vai para o futebol da Turquia. Na verdade, eu até pesquisei que a linha do tempo minha não está muito certa, porque o Pirlo primeiro vai para o futebol da Turquia, né, depois que ele sai da Juventus, depois ele volta para a Sampdoria. Mas enfim, aí depois ele está nos Emirados Árabes Unidos, né, o Andrea Pirlo. Ou seja, não tem nada que justifique o Pirlo ser sequer mencionado para assumir a seleção italiana. Acho que seria uma aposta bem temerária, bem perigosa do Maldini e do Leonardo. E o que acontece? Começa ali a surgir uma questão, uma pressão política muito forte, porque o Pirlo é embaixador de uma casa de apostas russa, e no contexto geopolítico ali, a Rússia e a Itália não têm uma relação boa politicamente já desde a guerra da Rússia e Ucrânia. Então começou a ser feito um forte pressão em cima disso, porque o Pirlo é embaixador dessa casa de apostas russa e tudo, foi faz propaganda e tudo, né, sendo uma figura importante de uma empresa russa ligada ao mundo das apostas. E a pressão política começou a aumentar muito, né? E o Malagoli viu também que a repercussão em cima do nome do Pirlo foi muito ruim, né? E aí, quando o Malagó resolve barrar esse nome, e o Maldini e o Leonardo ficam irredutíveis, né? O Maldini a gente não é querendo falar bem da atual gestão do Milan, porque a gestão é muito ruim, mas o Maldini é um cara bem irredutível mesmo. Ele não é um cara que conhecido aí por, né, abrir ao diálogo e a definir de uma outra forma as coisas. As coisas não foram feitas, não forem feitas do jeito dele, né, né, ele pede para sair mesmo, e foi o que aconteceu. Começou a surgir esses rumores, ó, o Maldini vai pedir para sair. Se barrar o nome do Pirlo, o Maldini está fora do projeto. E foi o que aconteceu, né? O Maldini, e até, né, acredite quem quiser nessa questão de aposta russa, porque oficialmente é isso, mas isso também é evidente que foi um pretexto, né, utilizado para barrar o nome de um cara que não fazia jus
ser mencionado na seleção italiana, que apesar de ter essa questão polêmica aí do contrato com a empresa, eu acho que seria uma coisa assim de resolução fácil se o Pirlo tivesse um outro currículo, se o Pirlo não fosse, né, um técnico tão inexperiente mesmo e com tão pouco estofo para assumir a Itália. Porque por mais que a gente fale em planejamento a longo, médio e longo prazo, utilização de jovens, a Itália também precisa de uma resposta imediata. Não dá para você fazer nenhum teste na Liga das Nações, enfim, eliminatória para Euro. A resposta precisa vir o mais rápido. E o Pirlo não tinha garantia absolutamente nenhuma. E aí, então começa a surgir até o nome do Thiago Motta. Olha, quem sabe o Thiago Motta é um nome que fica no meio termo ali, entre o Maldini e o Malagó, para o Maldini permanecer. O Thiago Motta também, um nome bem jovem, né? Apesar de não ter feito um bom trabalho na Juventus. É um técnico novo, com potencial e tudo mais. Inclusive, tanto o Malagó, não, tanto o Thiago Motta quanto o Paladino, acho que seriam apostas bem mais lógicas do que o Pirlo, porque já tem experiência bem-sucedida em Série A, mas é, assim que barra o nome do Pirlo, isso começam a surgir os nomes, né, principalmente do Roberto Mantini, do Antônio Conte, que eram profissionais que o Paulo Maldini não queria. E aí acontece essa ruptura total entre as partes. O Malagó banca que não ia contratar o Pirlo mesmo. Igual eu falei, o pretexto pode ser essa questão de apostas russas e tudo, né, mas é o pretexto oficial, a questão é o motivo oficial. A gente sabe que é uma recepção muito ruim e de um nome que seria extremamente questionável realmente para assumir a Itália. Seria uma aposta de enorme risco. E o que acontece? Só que a gente não é querendo falar que um lado está certo e o outro está errado, porque eu acho que a gente precisa ver os dois lados. Por um lado, o Malagó, eu até acho que ele tem fundamento de você não querer um cara como o Pirlo, e ele é o presidente da federação, no fim das contas, ele que define quem vai ser o técnico da Itália. Por outro lado, o Maldini chegou tendo ali, supostamente, confiança, né, e o respaldo total do Malagó para escolher o técnico e para definir as questões ali relacionadas às seleções de base da Itália e a seleção principal, né? Só que o que acontece é que o Malagó barra, então tem como condenar, né, elogiar os lados. Eu acho que foi tudo feito de uma forma muito ruim, né? A gente começa a entrar nisso, a gente começa a questionar isso. Por quê? Porque nas reuniões que a gente teve, o Malagó foi eleito dia 22, o Maldini foi anunciado no dia 11 de julho. O que acontece? Será que eles não tiveram nenhuma reunião antes? Falaram, sentaram, falaram, ó, o Malagó falou, olha, eu gosto do Roberto Mantini, eu tenho uma boa relação com ele, eu preferia que fosse ele o Antônio Conte, por uma questão de curto, médio prazo, né, a gente precisa de uma resposta agora. E aí o Maldini poderia ter falado, olha, eu quero, é, a gente pode chegar a um denominador comum aqui, o plano A é o Guardiola, é o Ancelotti, mas se não der certo, eu quero o Pirlo. Será que eles não tiveram esse tipo de diálogo? Porque foi uma falta de comunicação bizarra e que desencadeou uma verdadeira crise na federação, no momento que a federação precisa de quê? Precisa de restaurar a confiança, precisa buscar mais credibilidade, não perder, que foi exatamente o que aconteceu, né? A federação italiana perdeu, foi mais credibilidade ainda. Então, eu até coloquei, anotei aqui uns questionamentos que pra gente falar. O primeiro o Pirlo merecia ser mencionado como técnico? Eu acho que não. Eu vou fazer esses questionamentos, vocês deixam as respostas aí, vou deixar os questionamentos e vou dar a minha opinião e vocês vão respondendo aí, vocês vão, né, colocando as suas opiniões também nos comentários, pra gente fazer um debate aí interessante sobre. E depois de Ancelotti e Guardiola, que são dois técnicos extremamente vencedores, extremamente fortes, né, com currículos de peso, são aí, como o Maldini falou, os melhores técnicos. Faz sentido você buscar um Pirlo depois disso, com a falta de currículo que o Pirlo tem, a falta de experiência, a falta de bons trabalhos na carreira. O Pirlo, depois que saiu da Juventus, ele não teve um outro trabalho de Série A, gente. Então eu acho que seria uma escolha muito sem lógica, muito questionável, ainda que, como eu falei, pudesse dar certo no futuro, né? Pudesse dar certo a médio e longo prazo, que aparentemente era isso que o Maldini queria. Inclusive, diversos veículos de imprensa aí da Itália falam que o Maldini queria levar o Pirlo para o Milan, né, ali antes do próprio Maldini sair da gestão do clube. E mesmo questionável, igual eu falei, mesmo sendo uma decisão bem questionável, o Maldini está errado em pedir para sair, né, depois de ter a escolha dele rejeitada. Não dá para condenar também, né? A gente pode, né, criticar, falar que é questionável a falta de maleabilidade, a falta de flexibilidade do Maldini para tomar uma outra decisão, mas a gente não pode também falar que, ah, não, ele está errado também. Eu acho que não.
Eu acho que é tudo uma questão de visão, uma questão de perspectiva de quem está envolvido aí da Federação Italiana de Futebol. É como eu falei, será que não teve uma reunião? E para mim esse é o erro crasso dos dois lados, tanto o Maldini Leonardo quanto o Malagó. Se não tinha um acordo ainda de ideias, de nomes bem definidos, não tinha que ter contratado nenhum Maldini, já, né? Já anunciasse ali antes o Roberto Mantini, né? E além do Roberto Mantini, que chegou, né, depois dessa confusão toda, o Malagó decide bancar o retorno do Roberto Mantini e o Cláudio Ranieri para ser o diretor técnico e presidente do Clube Itália. É, e agora, né, a gente tem até a possibilidade de chegar um terceiro nome para fazer parte aí do acompanhamento das seleções de base e do desenvolvimento de jovens na Itália. Então, houve esse desgaste aí justamente por uma questão de um Maldini irredutível e de uma Malagó que não ia bancar a chegada do Pirlo. E, naturalmente, né, não faria sentido continuar com a federação rachada. Ia ter que ter ali alguma capacidade de flexibilidade das partes para se reunirem, para encontrar um denominador comum. Só que a gente conhece que não é necessariamente o perfil do Maldini. Mesmo sendo um cara extremamente assim, é, já se mostrou ser competente no que faz no futebol. É um cara que é conhecido, né, desde quando jogou, por ser um cara muito leal, muito íntegro. Mas, né, depois de tudo isso que aconteceu, né, era difícil conseguir abrir um diálogo entre as partes. Né, e o Malagó precisava dar uma resposta ali mais rápido para definir essa questão do técnico. Né? E o Malagó fala sobre gestão compartilhada, mas ele não conseguiu ali, né, nessa hora da ruptura, conseguir compartilhar ali e realinharem as expectativas, as ideias deles, né, do Maldini, Leonardo e o próprio Malagó. Então, nessa ruptura, um lado teve que preferiu sair do projeto e tudo. O Malagó até fala que não teve nenhum problema nem nada, mas enfim, foi tudo muito estranho, porque o Maldini e o Leonardo ficaram aí 16 dias trabalhando nisso, né? E eu recebo o não do Guardiola e do Ancelotti até fechado com o Brasil, contrato renovado, e vai para um nome totalmente aleatório, né? Entre aspas, bem aleatório, que é o Pirlo. Não aceita o Maldini irredutível. Não, eu só quero o Pirlo. E o que eu acho questionável, mas é aquilo. Eu não vou condenar o Maldini também por sair, porque não teve uma escolha atendida. É tudo fruto de uma falta de comunicação muito grande entre todos os envolvidos, né? Aliás, a Série A queria, né? Até hoje a gente teve a notícia da Gazeta que a Série A queria o Antônio Conte, né, para ser o técnico, e até teve um pouco um clima ruim que foi criado aí após o Malagó bancar o Mantini, mas é aquilo. O, os clubes da Série A eles não tem que dar pitaco, sinceramente, em federação italiana não, né? Pelo menos não em escolha de técnico, né? Quem escolhe é o presidente da federação, né? Por que que eles queriam o Antônio Conte? Eu até acho que o Antônio Conte seria um ótimo nome, seria até a minha escolha ao invés do Mantini, que eu acho que a forma que o Mantini saiu da Itália foi muito ruim, né? Igual eu falei, saiu da Itália para ir para a Arábia Saudita, né? Aliás, ainda sobre essa questão, né? Eu até fiz um tweet sobre essa questão moral aí de que o Pirlo ligado com a empresa de apostas e tudo mais, que acabou, né, barrando ele, né, oficialmente, né? Mas o Mantini deixou a Itália para ir para a Arábia Saudita, que é um país que tem aí que tem diversos problemas com questão de violações de direitos humanos e que usa o futebol para limpar a imagem do governo mesmo. O Mantini foi para lá ganhar muito dinheiro. Igual eu falei, eu não estou falando que é certo ou é errado do Mantini fazer a carreira dele, mas é bem questionável que agora não teve essa questão moral, sabe? Então, é um ponto para questionar mesmo, mas de toda forma vamos é, falar sobre essa escolha. O Antônio Conte, eu acho que é um técnico de nome e competência, mas ele ficaria o ciclo todo. Ele vai desenvolver jovens. O Mantini, por mais que não seria a minha escolha, a minha primeira escolha, eu particularmente eu gosto muito do Roberto Mantini como técnico, mas a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? Ele é conhecido por utilização de jovens, é um técnico que monta um time organizado, competitivo, né? E que tem uma ideia de futebol mais propositivo. Mas eu acho que o que pode pesar, o que pesou, pelo menos, no último trabalho, é que depois do título da Euro, o trabalho foi degringolando, foi ficando um trabalho muito ruim. Então, eu acho que dessa vez ele vai precisar ter um pouco de tato ali para entender que alguns ciclos já se fecharam, alguns jogadores que pedem espaço, outros que pedem para sair da seleção. Eu acho que vai precisar ter isso, mas competência para fazer um bom trabalho, tem currículo de sobra. Um técnico extremamente vencedor, inclusive foi pela Itália, mas que também estava no fracasso de 2022 contra a Macedônia. Repito, não é querendo individualizar a culpa, mas o Maldini estava, o Maldini não, o Mantini estava diretamente envolvido na,
a penúltima vez que a Itália ficou de fora na Copa do Mundo. Se a gente não pode também passar pano. Então não seria o meu nome, mas eu acho um nome de currículo, um nome capaz de chegar e organizar o time, um nome que já chega, não tem nem como comparar com o Pirlo, sinceramente, que seria uma aposta totalmente temerária. O Mantini eu acho que é uma aposta um pouco mais segura, uma aposta porque a Itália precisa já agora e a médio e longo prazo, porque é um técnico que usa jovens, eu acho que é um técnico que pode ficar durante todo o ciclo, ele se mostrou muito arrependido, né, de ter saído, né, para assumir a Arábia Saudita. Então, assim, mesmo que a gente, será que se aparecer outra proposta ele vai sair, a gente fica desconfiado, né, depois do que aconteceu, mas eu vejo como alguém que vai fazer um trabalho de longo prazo, alguém plenamente capaz. Ele ficou 5 anos na Itália a última vez, e eu acho que ele tem tudo para fazer todo o ciclo até 2030 de uma forma, né, competente, uma forma, né, que ele conhece o caminho, né? Eu diria assim, eles têm um técnico com muita capacidade, com currículo, e que tem ali os jogadores, né? Os jogadores gostam muito dele, pelo que a gente né, viu e teve informação, eles gostam bastante do Mantini. É um cara que eu acho que tem tudo para unir ali o grupo, montar um time competitivo, organizado, mas atenção, porque alguns jogadores o ciclo já pede fim de ciclo, outros precisam fazer parte disso, outros jovens. Eu acho que o Mantini também é capaz de desenvolver esses jovens. A gente teve a chegada do Claudio Ranieri para ser o diretor técnico e presidente do Clube Itália, né, que é todas as seleções aí sob o comando da federação. E vamos ver, o Ranieri já é um cara muito experiente. Eu fico com uma ressalva que eu faço, é que o Ranieri ele nunca fez uma função, né, necessariamente de gestão. Ele esteve como consultor da Roma, acabou saindo após ter uma relação bem difícil com o Gasperini. A gente sabe que o Gasperini também não é fácil, né? E o Ranieri, pelo contrário, ele é um cara muito ali, amigo de todo mundo, um cara que tem ótimas relações no futebol. Eu tenho dúvida se ele vai ter esse conhecimento, não é necessariamente conhecimento, mas se ele vai ter essa disposição de fazer as mudanças que precisa, porque o grande gargalo do futebol italiano hoje, como eu já disse em outros vídeos, é a transição base profissional. Você forma jogadores, mesmo sabendo que tem que melhorar até mesmo na formação. O Ranieri falou disso hoje, formar jogadores ali com foco na técnica, não necessariamente na questão tática já de cara. Ter jogadores de mais drible, capacidade de drible, que falta também na seleção principal. Então a gente vê que ele já identificou ali alguns caminhos a serem seguidos, né, nessa questão do desenvolvimento de jovens. É um profissional que já se provou ao longo da carreira competente, né, isso sem dúvida. Por onde passou, ele conseguiu construir algumas coisas importantes, né, em trabalhos, ele teve trabalhos bem sucedidos, ainda que também tenha outros que não fluíram, né, um técnico extremamente experiente, passou por vários lugares. Eu tenho dúvidas, mas acho que é um cara que tem uma vivência importante no futebol e que deve ser valorizado, é muito respeitado. Eu acho que nesse momento ele pode ser um conciliador importante ali, apesar de que eu tenho dúvida se veremos na prática ele fazendo essas mudanças que a Itália tanto precisa, né? Igual eu até anotei para falar, o núcleo dos jogadores eles gostam do Mantini, mas outra coisa que incomoda é a mesmice, né, da Federação Italiana, porque você fica de fora na Copa do Mundo pela terceira vez e você contrata um técnico que esteve envolvido na segunda eliminação, né, em 2022, você vai lá e busca, né, uma falta de criatividade, uma mesmice que incomoda. Ainda que, como eu falei, acho o Mantini plenamente capaz de fazer um bom trabalho, e também tem as ressalvas quanto como será esse curto prazo aí do trabalho, ver quais serão as escolhas dele, mas repito, é alguém que fez renovações importantes no último trabalho, conseguiu desenvolver jovens, trouxe outros jogadores, observou bem o mercado, mesmo sendo uma falta de criatividade e de sair do óbvio muito irritante, realmente irrita muito, que a gente fica muito frustrado e decepcionado mesmo com a forma com que essa situação foi conduzida, da pior forma possível por todos os envolvidos. Malagó, Maldini, Leonardo, todo mundo conduziu muito mal. Né? A gente teve pouquíssimas explicações sobre, né, oficialmente, explicações oficiais do que aconteceu e tudo. A gente fica muito frustrado, decepcionado pela forma como foi conduzido, pela bagunça que foi, pela falta de credibilidade que passaram. E agora, como eu falei, dirigente sempre a gente tem que ficar com o pé atrás.
mas agora a gente fica ainda mais cético com relação à administração do Malagó, do Mantini, do Ranieri, da influência política no futebol italiano, os clubes da Série A agora chateados porque não contratou o Conte. Então a gente vê muita gente, né, fazendo muita coisa e dando pitaco em tudo, e a gente não sai do lugar, a gente anda em circo. A gente precisa ver uma evolução, ver um crescimento do futebol italiano. A gente precisa, né, venda de direito de TV de Série A precisa ser muito melhor, os jovens precisam ganhar mais espaço, enfim, muitos elementos precisam ser recolocados nos seus lugares, recolocados nos trilhos, para a Itália voltar a uma Copa do Mundo e voltar a ser uma potência no futebol. Né? A gente vê que tem potencial, mas é tudo muito mal feito, aí questão política no meio, dificuldade de reformar estádio, é pouco dinheiro circulando, e aí vem essa gigante bagunça na federação, derruba a credibilidade, que já está muito baixa. Enfim, feito esse parênteses gigantesco, né, desse desabafo muito grande aí, a gente precisa que o Malagó se cerque de profissionais competentes. O Malagó ele tem um pouco de vivência no futebol, quando ele foi ali, comissário extraordinário da Liga Série A, mas no geral ele não é necessariamente um personagem do futebol, mas ele tem muitas ligações nesse universo esportivo, né? Ele precisa se cercar de profissionais competentes, ele precisa buscar mudanças tanto no meio político, econômico, para fomentar esse desenvolvimento do futebol na Itália, utilização de jovens, né, e é torcer para que ele faça isso. Eu até comentei há pouco tempo que eu estava um pouco com expectativa positiva depois que ele começou, uns discursos e tudo, alguma busca por mudanças, a contratação do Maldini, mas que eu até falo no vídeo, né? Mas isso daí eu acho que já foi completamente derrubado. No momento eu tenho uma desconfiança muito grande. Eu prefiro manter o pé atrás e a gente analisar conforme for acontecendo as coisas, né? E eu postei também ontem. Eu não quero ter razão no fim das contas, não quero estar certo e falar, tá vendo, eu avisei. Não. Eu quero que o Malagón faça um grande trabalho, quero que o Roberto Mantini faça um ótimo trabalho, ganhe títulos, volte com a Itália para a Copa, que o Ranieri seja muito bem sucedido, né, nesse encaminhamento dos jovens aí nas seleções da Itália, e que as mudanças finalmente aconteçam, para que o futebol italiano seja cada vez mais forte, porque é isso que eu quero, eu como torcedor, como alguém que acompanha o futebol italiano, o que eu mais quero é isso, tá? Então eu não quero ter razão, eu quero, a gente analisa conforme o contexto que a gente tem, as informações, a opinião, mas no fim das contas a gente torce muito para que tudo aconteça. E o que a gente pode fazer enquanto isso? Acompanhar, analisar, criticar, né, que é importante quando necessário, evidentemente de forma respeitosa sempre, tá, gente? Para ofender ninguém, nada disso, longe disso. Criticar, acompanhar, elogiar quando né, for necessário, e sempre acompanhar ali com uma visão crítica também, tá? Analisar conforme forem acontecendo as coisas. Precisou criticar, critica. Precisou elogiar, elogia. Sem ficar necessariamente defendendo o personagem A ou B. Porque o futebol, os dirigentes, todos os envolvidos no futebol são muito imprevisíveis, né? E é aqui que a gente vai torcer, analisar e ver o que vai acontecer. Os primeiros desafios já serão aí na Superdata FIFA, né, de setembro a outubro. A Itália está no grupo com Bélgica, Turquia e França, já serão jogos aí bem importantes para o Roberto Mantini, que a gente ainda falta alguns meses, né, mas a gente deve ver uma Itália um pouco mais ofensiva, como foi com o Roberto Mantini. Quais são as ideias dele? Ele tem umas ideias de futebol de ocupação de espaço ali, bem definidas, um lateral sobe, um outro lateral fica um pouco mais fixo. Pelo menos foi assim no primeiro trabalho na Itália. Depois eu confesso que eu não acompanhei tanto o trabalho do Mantini. Você tinha ali na Euro 2021, o Spinazzola, muito bem, como um lateral esquerdo que subia muito, abria muito ali, e na lateral direito o lateral ficava um pouco mais, né? Tinha o de Lorenzo, Florenzo como opção, né? E a gente vai ver mais jovens ganhando chance, e outros jogadores já estão pedindo para deixar de ser opções, e outros jovens já querem jogar, já precisam de passagem, que ele tem uma boa sintonia com o Silvio Baldini, técnico da Sub-21, para incrementar esses jovens no time principal. E eu até fiz um tweet aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que em 2023 a última escalação do Roberto Mantini como técnico da Itália. Deixa eu pegar aqui, eu esqueci de deixar aberto aqui de uma vez. Aqui, que foi a última escalação do Mantini, né, um jogo valendo terceiro lugar contra a Holanda na Nations League. E alguns jogadores eu acho que já nem fazem jus a fazerem parte do elenco, alguns até aposentar, como Bonucci,
O Acerbi também já passou, o Darmian, Verratti, outros que estão numa fase não tão boa, o Chiesa, Fratesi, o Rettega, que foi pro futebol da Arábia, eu acho que tem que sair do radar, sinceramente. Raspadori, que não engrenou ainda na Atalanta, e outros que devem seguir como pilares, né? O Donnarumma, o Di Marco, o Barella. E a gente tem até aqui o Zaniolo, né, que fez uma temporada boa no Udinese, mas é um jogador com extracampo bem problemático, a gente não sabe o que, que vai acontecer. De toda forma, vamos aguardar e ver que a gente precisa de renovação, a gente precisa de ideias interessantes para potencializar o time. Repito, a Itália não tem uma das melhores seleções do mundo hoje, mas tem um elenco plenamente capaz de jogar uma Copa do Mundo, de ser competitivo, de bater de frente. Porque da mesma forma que em 2021 foi um time que encaixou muito numa Euro, mas de uma forma coletiva, depois até, igual eu falei, foi um time que se mostrou ter uma confiança que não podia ter no time, porque era um time que tinha limitações, então você tem que ir ali ao máximo, jogar ao máximo. A Itália parece que teve uma impressão de que, ah, não, eu ganho fácil, porque eu sou campeão da Euro. E quebrou a cara no final das contas. Então, coletivamente, dá para ter um time organizado, competitivo e ir amadurecendo esses jovens, porque eles são o futuro do futebol italiano, porque a gente precisa voltar a revelar, né? O futebol italiano precisa voltar a revelar grandes jogadores para estar em grandes ligas. A gente tem hoje italianos em ligas importantes e tudo, mas ofensivamente, eu digo mais ainda ofensivamente, um camisa 10, um camisa 9, como a gente tem o Pio Esposito, a gente tem muita esperança nele, né? A Itália precisa formar um ponta, que o futebol de hoje tem muito isso, um ponta driblador incisivo, né? E eu acho que a gente existe um caminho a ser seguido para conseguir isso, para fomentar um desenvolvimento técnico dessa garotada. E é isso, a curto prazo a Itália é competitiva, dá para competir. Você tem Bastoni, você tem Di Marco, você tem Calafiori, você tem Locatelli, Tonali, Barella, Donnarumma. Não, o Bastoni estava envolvido lá naquele, né, lance polêmico contra a Bósnia. Sim, mas é um dos melhores zagueiros do mundo. Acho que não faz sentido você descartar um zagueiro ainda jovem e um dos melhores do mundo para, né? Ah, ele fez aquilo lá, imperdoável, nunca mais vai jogar. Acho que não é assim. Até porque o futebol é coletivo, repito. É organizar um time competitivo a curto prazo, coletivamente bem organizado, competir, né, eu acho que é essencial. E vamos ver o que a Itália vai arrumar e, claro, reconquistar a confiança de todos. É a principal missão agora dessa nova gestão. Após ali uma confiança inicial, que foi totalmente quebrada, é reconquistar essa confiança, porque eles não comentaram bem, eles não começaram bem, né? Principalmente por terem andado em círculos nessas primeiras semanas aí de gestão, primeiro mês de gestão. Enfim, acompanhar, criticar, elogiar e vamos torcer aí para o melhor pela Itália, que o Roberto Mantini seja muito bem sucedido e que as mudanças finalmente aconteçam. Eu tenho um pé atrás, como eu disse, mas de toda forma, acho que o Roberto Mantini tem capacidade para fazer uma Itália competitiva assim. É isso, um abraço, comente aí o que você achou disso tudo aí, desse caos na Federação Italiana de Futebol e do retorno do Roberto Mantini. É isso, um abraço, se inscreva, comente, compartilhe o vídeo e até a próxima.